Olá, galera! Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos trabalhar acerca do movimento iluminista, que está no capítulo 12, da apostila 3 de vocês. Pessoal, o movimento iluminista, que começa no século XVIII, ele, na verdade, ele marca a ideia da Era das Luzes. É o princípio, o começo de uma possibilidade de se usarmos na historiografia o termo contemporaneidade. E o movimento iluminista, esse esclarecimento, essa Era das Luzes, é justamente o desenvolvimento racional e científico do ser humano. Agora se nega não só a importância religiosa, a importância da religião, como também de Deus, porque ambos não dariam respostas para as inquietações humanas diante da sociedade. E aí, por conta disso, quais seriam as principais características do movimento iluminista, pessoal? Liberdade, fraternidade, igualdade. Liberté, fraternité, égalité. Ou seja, nós temos uma defesa da democracia, ele é um movimento liberal, ele é um movimento burguês, ou seja, defende o capitalismo, defende a propriedade privada, defende o lucro. Ele é também um movimento no qual defende a liberdade de expressão e a maior participação política por parte da população e das classes sociais. Ele acredita no princípio da vontade geral, ou seja, não adianta só olhar apenas uma única vertente, um único caminho de um grupo, mas sim de todos. Questiona o antigo regime, ou seja, questiona aquela sociedade estamental que era marcada por privilégios, por hierarquias. Então ele questiona a Idade Média, justamente nesse momento que surge aquela famosa expressão para designar a Idade Média, Dark Ages, ou seja, Idade das Trevas, como se fosse algo muito obscuro, algo obscuro, muito parado, preso. E não somente isso, pessoal. Quando a gente está falando do movimento iluminista, nós também temos que entender que ele é um movimento racional e científico. A ideia de ciência como ideia de progresso começa a ser colocada em prática, e não só isso. Uma ideia de um movimento que defende a laicização do Estado em oposição ao Estado controlado pela religião, como você tinha na modernidade e, sobretudo, na Idade Média, Quando nós estamos falando dessa sociedade estamental, que era a marca visível da Idade Média, que é questionada pelo movimento iluminista, nós temos que entender que é justamente o que? É uma crítica ferrenha à Igreja Católica, cujos representantes, na maioria das vezes, eles eram senhores feudais. Lembra, terra era sinônimo de poder. E não somente isso, a nobreza. Por quê? Porque também a realeza, mas tanto a igreja como a realeza e a nobreza, o primeiro e o segundo estado, não pagavam impostos. Eles estavam numa zona de conforto e viviam da exploração da burguesia e do campesinato, que formavam um terceiro estado daquela pirâmide social. E aí, por conta disso, aos poucos, a burguesia ela toma consciência que ela também está sendo explorada, porque ela pagava altos impostos e, quando não tinha condições de pagar esses impostos, utilizavam-se do uso da força, da violência, para se realizar essa forma de cobrança tributária. Pessoal, temos que entender os teóricos iluministas. Bom, Montesquieu, na famosa obra do Espírito das Leis, ele defende a formação de 3 poderes independentes, mas que se comunicam entre si. Que poderes seriam esses, pessoal? Seria o poder executivo, executa as leis, o judiciário julga as leis, e o legislativo, o que? Cria as leis. E não somente isso, a importância de defender o que? Uma Constituição. Porque na Constituição nós teríamos um conjunto de leis que serviriam para controlar, normatizar o comportamento daquela sociedade em função de um Estado, que gere, que é burocrático, que administra, que coage e exerce a coerção. Além do Montesquieu, nós vamos ter o Locke. Pessoal, o Locke ele tem uma obra chamada Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Nessa obra, ele estabelece a necessidade da formação de um contrato entre governantes e governados, o que nós chamamos de contrato social. Eu não preciso assinar nada para saber onde começa e termina meus direitos, mas existia essa necessidade entre os governantes e os governados. Para quê? Para que eu pudesse controlar ainda mais essa população, para que eu estabelecesse limites, para que eu evitasse a anomia e o caos social. E não somente isso, é uma defesa clássica do Locke da vida. Perceba, se ele defende a vida, ele está fazendo uma crítica à escravidão. E não somente isso, a defesa da propriedade, a propriedade privada, ou seja, cada um por si, Deus por todos. Você produz dentro da propriedade que você tem, você angaria os seus recursos a partir dessa propriedade. Não é uma defesa de uma reforma agrária,
né? E não somente isso, uma liberdade de expressão, liberdade política. Ele é considerado o pai do liberalismo político, isso é importante citar. Uma defesa de uma igualdade civil e jurídica, de uma tolerância religiosa, que muitas das vezes não acontecia no tempo da Idade Média, porque era marcado pelo domínio da Igreja Católica e as ações do Tribunal de Santo Ofício da Inquisição. O Voltaire, ele tem uma obra chamada Cartas Inglesas, que ele estabelece uma crítica ferrenha à forma de dominação com que era conduzida a Igreja Católica e também uma crítica à servidão feudal, sobretudo por conta da exploração por parte do senhor feudal, o suzerano, em relação aos seus vassalos, os servos, os camponeses, ainda mais naquelas famosas cobranças tributárias medievais, a talha, a corvéia, a banalidade, enfim. E também uma defesa da liberdade de expressão, que você tem o direito de se colocar dentro dessa sociedade, mesmo que você se posicione diferente daqueles que estão com o poder. O Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma defesa, sobretudo, em relação ao contrato social, e esse contrato social deveria levar a uma maior participação política das diferentes classes que conformam a sua sociedade, uma defesa de uma igualdade civil, de uma igualdade social, porque todos seríamos iguais diante da lei, e também uma defesa da democracia, de uma maior participação do povo nas tomadas de decisões desse Estado que agora é laico. Um ponto que é importante destacar, quando nós estamos falando também das teorias econômicas, é a ideia dos fisiocratas. O Quesnay, Turgot, Gounod, eles acreditam, no caso, que a Terra ela seria a única fonte de riqueza, e o mais importante dos teóricos econômicos, o Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico, ele acredita numa ideia de uma ausência de uma intervenção do Estado na economia, porque ele acredita que o mercado se autorregula, o laissez-faire, e não somente isso, um Estado mínimo, a mão invisível desse Estado. E uma outra questão também, aos poucos, com as críticas ferrenhas que os iluministas atribuíam à Igreja, os reis, vendo seu poder ameaçado, começam a incorporar práticas e ações características iluministas em relação às suas medidas, aos seus dispositivos, mecanismos inseridos na sua sociedade no qual governavam. O nome desse processo ficou conhecido como despotismo esclarecido. O movimento iluminista é muito importante de ser entendido, porque ele influencia ondas europeias, como a própria Revolução Francesa, a maior revolução burguesa do mundo, chega no Brasil, porque os filhos da classe média, na época da economia mineradora, estudavam nas grandes universidades, imbuídos dessas ideias liberais. Quando chegam no Brasil, influenciam movimentos como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, e também o processo de independência dos Estados Unidos, a famosa Revolução Americana em 1776. Outros movimentos também, a Revolução do Haiti, também poderíamos citar, o próprio processo de independência, a Revolução Liberal do Porto, enfim. Vale a pena dar essa palhinha para vocês. Grande abraço.